Olá, estudante da segunda série do ensino médio. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre a função trigonométrica seno, uma função que traz aí uma característica diferente, conforme a gente já viu nas aulas anteriores. Então, os objetivos da aula são, ou melhor, o seguinte: resolver e reconhecer os parâmetros da função seno. Então, agora você está vendo aqui uma representação um pouco mais complexa da função seno. Nós vimos já que qualquer função que aparece a palavrinha seno está relacionada a um tipo de função trigonométrica. E nesse caso, ela aparece aqui com todos os seus parâmetros. Os parâmetros são números reais que poderão aparecer aqui, no lugar do A, no lugar do B, no lugar do C e no lugar do D. Nós vamos estudar sobre a influência desses parâmetros na representação da função, tanto algebricamente quanto graficamente, beleza? Vamos pensar um pouquinho, estudante. Onde utilizamos o seno no cotidiano? Você já ouviu falar em movimentos cíclicos? O que essa palavrinha nos lembra, Cíclico lembra algo circular, algo que vai repetindo, E muitas coisas no seu dia a dia acabam envolvendo esse movimento cíclico. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, lá na física a gente estuda a ondulatória, as ondas da minha voz, do som da minha voz, está sendo propagado até você por meio de ondas. Então é só um exemplo aí para a gente poder se interessar mais e estudar um pouco mais aí sobre as funções periódicas, as funções trigonométricas e nesse caso a função seno. Senoides, nós vimos na última aula sobre a representação gráfica da função seno. Lembra que o gráfico ele era periódico, ele tinha um movimento curvilíneo com repetições periódicas. Então, esse tipo de gráfico a gente vai chamar de senoide. E onde nós utilizamos? Esse é o padrão de onda que ocorre frequentemente na natureza, incluindo ondas de vento, ondas sonoras, ondas de luz. A natureza está repleta de fenômenos físicos ditos periódicos, ou seja, que se repetem sem alteração cada vez que transcorre um intervalo de tempo determinado, um período. Então, o que acontece? Esse estudo aqui das funções trigonométricas, das senoides, ele é muito aplicado no estudo de conceitos de física, principalmente lá quando você estudar a ondulatória, as ondas sonoras, ondas de luz, enfim, conforme eu citei aqui para vocês. Aqui nós temos a representação de uma senoide, um gráfico que representa aqui uma função seno, lembrando que sempre vai ter um valor máximo, que nessa representação aqui é 1 positivo, e também um valor mínimo, que na minha representação aqui é 1 negativo. Nós temos também um período, que é onde termina um ciclo e começa outro, que nesse caso vai de 0 até 2π, é uma volta completa na circunferência trigonométrica. E nós temos também uma amplitude. A amplitude seria a distância do zero até o ponto máximo que eu chego com essa curva. Nesse caso, eu tenho amplitude 1. Então, aqui é a representação de uma senoide. O que acontece com os parâmetros, Então, nós temos aqui o parâmetro A, ele faz o quê? Ele faz com que o gráfico suba ou desça. Então, aquela mesma senoide, ela pode aparecer mais para cima ou mais para baixo, de acordo com o valor correspondente do parâmetro A. E o que acontece com o parâmetro B? Ele vai multiplicar todos os valores do gráfico pelo seu valor em relação ao eixo X. Então, se vai multiplicar, ele pode ficar mais magrinho, pode ficar um pouco maior, um pouco mais largo. Então, essa vai ser a influência aí do parâmetro B. Nós temos ainda mais 2 parâmetros, o C e o D. O que o parâmetro C faz na função, na senoide? Ele altera o período da função trigonométrica. Então, se o período ele está ali, de repente, uma volta, dependendo do valor do C, ele pode ser reduzido, pode ser meia volta, ou ele pode ser ampliado, pode ser 2 voltas e assim sucessivamente. E o que o parâmetro D influencia no comportamento da senoide? Ele faz com que ocorra um deslocamento para a direita ou para a esquerda em relação ao eixo X. Normalmente a gente vê a senoide mais próxima do zero, do encontro do eixo X com o eixo Y.
Mas dependendo ali do parâmetro D, ela pode se deslocar para a direita ou para a esquerda, né, conforme o valor correspondente do D. Vamos praticar um pouquinho, nós temos aqui um problema, vamos prestar muita atenção aqui no enunciado. A altitude do mar em um determinado local varia entre maré alta, tendo uma altitude de 1,6 metros, e na maré baixa, tendo uma altitude de 0,2 metros. Sabendo que as marés altas ocorrem às 2 horas e às 14 horas, e as marés baixas ocorrem às 8 horas e às 20 horas, determine a senoide que representa essa variação, dado o tempo em horas a partir de meia-noite. Olha que interessante, né? A gente está falando aqui do comportamento da maré e o exercício aí nos coloca a proposta de representar uma senoide, representar graficamente o comportamento da maré. Eu espero você resolver para a gente discutir, né, e poder compreender melhor essa questão. Vamos lá, pessoal? Isso aí, pessoal, problema muito interessante, né? Um problema que relaciona a trigonometria com o comportamento da maré, né? Algo que muitas vezes a gente nem sabe, né, que existe essa relação. E aqui no problema a gente vai fazer várias relações, né, para que vocês possam explorar e compreender mais os conceitos aí da função seno. Beleza? Vamos lá? Então aqui eu vou colocar para vocês a sistematização de como resolver esse problema, né? A gente vai resolver ele em várias etapas. A iniciar por essa, o que a gente vai fazer no primeiro passo? A gente vai determinar o gráfico que pode representar essa variação. É o básico, né? O que o problema está pedindo para a gente. Dicas. Considere o eixo X, o eixo das abscissas, como o tempo. O tempo está em horas, né? De acordo com o enunciado do problema.
considere o eixo Y, né, o eixo das ordenadas, como a altitude das marés, né, que está sendo definida, está sendo colocada aí no problema. Lembrando que a maré, em alguns horários do dia, ela está alta, em outros horários ela está baixa, né? Isso é muito visível, né? Quando a gente vai lá para o litoral, tem momentos que a gente nem consegue se banhar porque a maré está muito alta e pode ser perigoso, né? Eu posso não conseguir vencer ali a força da água. Então vamos lá. Aqui eu já representei, né, os dois eixos, né? O eixo X vai representar o tempo e o eixo Y vai representar a altura, a altitude da maré. E agora é só a vez. Você vai localizar os pontos relacionados à maré baixa e à maré alta de acordo com o que foi colocado no exercício. Eu vou dar um tempinho para vocês localizarem esses pontos, beleza? Então, representando graficamente, né, aquelas informações que foram colocadas no enunciado do problema, nós teremos aqui, né, como base, né, a maré alta, a maré baixa, todas essas informações. Então, o que acontece? Né? A maré fica alta, né, chega ali a uma altura de 1,6 metros entre 2 horas e 14 horas. E a maré baixa, né, ela ocorre em dois momentos também. Né? Ela fica com 20 centímetros, 0,2 metros, e ela ocorre às 8 e às 20 horas. Só voltando aqui, né, a maré alta ela ocorre em dois momentos, e não entre esse momento como eu falei para vocês, é às 2 e às 14 horas. Então, representando os pontinhos aqui no gráfico, né, um pontinho que representa a maré baixa e o pontinho que representa a maré alta, em determinados horários, nós temos exatamente essa representação. E aqui já vem uma pergunta, né? Por que é uma senoide? Você percebeu que se eu unir de modo curvilíneo esses pontos aqui,
Eu tenho exatamente aquela representação do gráfico da função seno, é uma senoide. Então é isso, professor, a maré se comporta de acordo com uma senoide? Exatamente. Olha que interessante, né? Dando continuidade aqui, né, eu já tenho a resposta, né? Por que ela é uma senoide? Por causa da periodicidade. Ela fica alta, fica baixa, fica alta, fica baixa periodicamente. Por isso ela tem esse comportamento. Precisamos relembrar alguns pontos bem importantes aqui. As variações das marés alta e baixa têm um período de 12 horas, exatamente isso que a gente viu no enunciado e a gente conseguiu representar aqui graficamente. Olha só, mais uma coisa que leva a gente a compreender ela como uma senoide, porque ela tem um período e esse período de 12 horas. Vamos lembrar um pouquinho, antes da gente conseguir concluir essa atividade, esse exercício, a gente vai ter que lembrar de alguns fatos bem importantes. Primeiro, lembra que a função seno ela tem o parâmetro a. O parâmetro a, nesse caso eu coloquei aqui um exemplo, como número 1, o que ele faz? Ele desloca a função no eixo y, ou seja, ele sobe ou desce a senoide. Se o parâmetro a for negativo, o que vai acontecer? Ele vai descer. No exemplo anterior, ele era positivo, subiu, e agora, negativo, desceu. E o que acontece com o parâmetro b? O parâmetro b é aquele número que multiplica o seno, o valor correspondente ali à função seno. Ele altera a imagem e a amplitude. Olha que interessante, né? Ele pode ficar mais alto ou mais baixo, conforme a representação aqui na figura. Se eu multiplicar por um número negativo, vai acontecer a mesma coisa, ele vai alterar a imagem e alterar a amplitude também. Então a amplitude poderá ser maior, poderá ser menor, a largura dos períodos também pode aumentar ou pode diminuir. E o parâmetro c, o que acontece com o parâmetro c? Ele altera o período da função. Então o período ele pode ficar maior ou menor. E aqui a gente consegue inclusive fazer aqui uma relação. O período ele será calculado, ele será obtido a partir dessa relação aqui. Isso vai nos ajudar a resolver os exercícios, as atividades. Tá? O período sempre vai ser o quê? Vai ser 2π dividindo pelo módulo do valor do parâmetro c. O módulo é quando eu tiro o sinal negativo na frente do número, caso ele seja negativo. Seria a distância desse número até o zero. Então, deixem guardadinha aí essa relação, que ela vai nos ajudar muito a determinar o período de uma senoide. Então, mais uma vez, colocando aqui um exemplo do parâmetro c, notem que se o c for negativo, no caso ali 2 negativo, eu tenho essa alteração aqui no período, o período ele foi diminuído. O que é importante também, que a gente não pode esquecer, como estamos trabalhando a altitude em função do tempo, nós escrevemos então dessa forma aqui, f de x igual a parâmetro a mais parâmetro b vezes seno, seno do quê? Parâmetro c vezes x mais o parâmetro d. Esse é o jeitão da função trigonométrica e a gente vai trabalhar com esses dados para tentar chegar exatamente numa função que tenha essa característica aqui. Dando uma organizada nela aqui, nós teremos o h de x, que seria a função relacionada à altura, a mais b vezes seno de c vezes t mais d. Então, lembrando que nós temos essa relação, a altura da maré está correspondente ao quê? Ao tempo. A gente fez essa organização aqui para que você tenha uma compreensão melhor. Relembrando algo muito importante, a imagem de uma função, ela é um intervalo que está dentro do conjunto dos números reais. Nesse caso, lá na função, quando eu olho na circunferência unitária, a função relacionada a ela, o intervalo é de menos 1 até 1. E da onde que sai esse menos 1 e esse 1? Ele sai exatamente da relação entre os parâmetros a e b, conforme vocês estão vendo aqui. A menos módulo de b, a mais módulo de b. E se a gente fazer essa análise de acordo com os dados que nós temos aqui, nós conseguimos compreender que o intervalo que representa a imagem vai do quê? 0,2 até 1,6 metros. É quando a maré está no ponto mais baixo e quando a maré está no ponto mais alto.
Então, usando essa relação aqui, a gente consegue, inclusive, fazer aqui um sisteminha envolvendo os parâmetros A e B. Observem aqui, se eu pegar A menos B, né, vai relacionar o primeiro número do meu intervalo, que nesse caso é o menor deles, que é 0,2. E se eu somar A com B, eu terei o valor máximo, né, da altura da maré, que seria 1,6. Sisteminha de equação do primeiro grau, muito simples para você resolver. Então, fazendo o cálculo, né, aqui eu usei o método da adição para resolver esse sistema. Né, como eu tenho menos B mais B, eu posso cancelar um com o outro e tenho 2A igual a 1,8. Significa que o A vale 0,9. Notem que eu já descobri o valor do parâmetro A. E dessa forma eu já consigo descobrir também o valor do parâmetro B. Nós temos aqui A mais B igual a 1,6. Fazendo aqui a substituição de 0,9 no lugar do A, resolvendo a equação do primeiro grau, eu tenho que B é 0,7. Já descobri 2 parâmetros, mas ainda falta o C e o D, né, que a gente vai resolver e concluir aí na continuidade do exercício. Então a gente já tem A e B. Lembrando que nós temos uma relação, a relação do período. Lembra que eu falei para vocês guardarem essa fórmula, né? O período ele é calculado a partir da razão entre 2π e o módulo do parâmetro C. Como eu já sei que o meu período é de 12 horas, lembra que a gente visualizou isso lá no gráfico? E eu consigo, né, nesse caso, descobrir quem é o C. Fazendo aqui a substituição de 12 no lugar do P, eu terei o quê? 12 igual 2π sobre C. Fazendo ali a simplificação, né, dessa equação, eu tenho que o C equivale a π sobre 6. Olha que interessante, né? π sobre 6 em graus significa o quê? 180 divididos por 6, 30 graus. Então, eu já descobri o parâmetro A, já descobri o parâmetro B, já descobri o parâmetro C também. Qual que está faltando agora? O último parâmetro, que é o D. Então, colocando aqui na relação, né, substituindo naquela função que nós escrevemos relacionando a altura com o tempo, nós temos exatamente essa função trigonométrica aqui. 0,9, ou melhor, h de x igual a 0,9 mais 0,7 seno de π sobre 6t mais d, né, que é o único parâmetro que eu não conheço até aqui. O que nós temos que lembrar? Que o menor valor que o t, né, ele vai poder ser relacionado é para t igual a 2. Então, nesse caso, né, substituindo 2 ali no lugar do t, e também lembrando que o raio da circunferência unitária, igualando tudo isso a 1, né, fazendo aquela relação do seno, nós teremos aqui mais uma equaçãozinha que vai me possibilitar determinar o valor do último parâmetro, que é o parâmetro D. Então aqui, seno de π sobre 6 vezes 2 mais D igual a 1, lembrando que esse 1 ele vem lá do raio unitário da circunferência, né? Lembrando que qual seno que é igual a 1? A gente tem a tabelinha dos arcos notáveis, a gente já consegue enxergar isso na circunferência também. O arco que o seno vale 1 é quem? π sobre 2. Então, seno de tudo isso, né, π sobre 3 mais d, é igual a seno de π sobre 2. Aqui a gente já consegue, né, tirar da função, ou melhor, tirar da equação trigonométrica. Eu consigo uma expressão mais simples, né? Fazendo o cálculo, calculando a partir do mínimo múltiplo comum, eu chego nessa relação aqui. D igual a 3π menos 2π sobre 6. Descobri agora, né, que o D é π sobre 6, né? Também equivalente aí a 30 graus. Substituindo todos os parâmetros A, B, C e D naquela função que nós escrevemos lá no início da aula, né? Ou melhor, no início do problema, a gente tem exatamente essa função aqui. H de x é igual a 0,9 mais 0,7 seno de π sobre 6t mais π sobre 6. É uma função um tanto complexa, mas o que a gente tem que entender é que ela está representando algo muito importante, né? Ela está sendo relacionada ao comportamento das marés, maré baixa, maré alta. E olha aqui a representação do gráfico, né? Nós temos aqui uma senoide que tem exatamente esse período, né, que nós já vimos, né, um período ali de 12 horas, e aqui no gráfico está representado dessa forma, né? Vai do 0,2 até 1,6. E aqui eu consigo relacionar com os horários específicos, né, em relação
a maré baixa e a maré alta. Então, o que nós vimos nessa aula, né? Nós falamos bastante sobre senoide, nós vimos como que uma função seno, uma função trigonométrica, ela é constituída, trabalhamos com todos os parâmetros da função seno, né? E exploramos aí um pouco mais aí sobre as funções. Eu agradeço você que esteve comigo nessa aula, desejo aí bons estudos e até a próxima.